Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando a Reprodução Humana. Esse canal é dedicado a você, médico, que quer começar a tratar a infertilidade no seu consultório, quer aprender um pouco mais sobre o tratamento da infertilidade e quer começar a fazer esse tipo de tratamento dentro do seu consultório, mesmo sem estar dentro de uma clínica de reprodução humana e sem investir altos valores aí em equipamentos e outras situações aí que de repente sejam necessárias aí para fazer um tratamento de reprodução humana de alta complexidade. Então, a minha ideia aqui é te dar conhecimento para você poder fazer tratamento de baixa complexidade no seu consultório. Meu nome é Gustavo Vandresen, eu sou médico ginecologista obstetra, sou especialista em reprodução humana e eu estou aqui para ajudar você a fazer esse tipo de tratamento no seu consultório com segurança, né? Sabendo o que está fazendo, tendo conhecimento, usando o conhecimento que você tem hoje, sem usar equipamentos caros, sem realmente precisar estar dentro de uma clínica de reprodução humana de alta complexidade. E se você é novo ou nova aqui no canal, já dá um like aí pra gente, né? Compartilhe esse conteúdo com algum colega aí que possa se interessar pelo assunto e siga a gente, né? Se inscreva no canal para seguir, ativa o sininho, ser avisado quando tiver novos vídeos, quando a gente tiver ao vivo também, né? Que de vez em quando a gente vai estar ao vivo aí com algum assunto, algum outro colega falando, né? E se você é ginecologista, ou médico generalista, ou estudante de medicina, ou residente em ginecologia obstetrícia, sejam todos muito bem-vindos aí. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito comentado em redes sociais, um assunto que é muito comentado com colegas também que vêm me perguntar frequentemente sobre esse assunto, que é reserva ovariana. O que é a reserva ovariana? Então a gente vai falar nesse vídeo sobre o que é realmente a reserva ovariana. Por que eu devo investigar a reserva ovariana? Quando eu devo investigar a reserva? Como eu vou investigar essa reserva e o que eu vou fazer quando a reserva é muito baixa? Para que serve efetivamente eu avaliar e quando eu entendo que essa reserva é muito baixa? Então, no primeiro momento, eu acho que é interessante a gente definir aqui o que é a reserva ovariana. Então, a reserva ovariana nada mais é do que realmente a quantidade de óvulos, quantidade de folículos primordiais que uma mulher tem. Né? Então, isso é a reserva ovariana, isso é a definição da reserva ovariana. Mas é muito fácil eu saber a definição, mas não entender como que eu faço para chegar nessa reserva, para eu saber a quantidade de óvulos que essa mulher tem, para poder orientar ela. Porque as pacientes também estão tendo muita informação e elas vêm perguntando para nós, elas querem saber o que é reserva ovariana, para que serve, quando que elas devem fazer a avaliação da reserva, não só as pacientes que querem engravidar, mas as pacientes que querem saber sobre a sua saúde ginecológica, se isso é importante para a saúde ginecológica dela. Tá? Então, a reserva ovariana, como eu já falei, é a quantidade de óvulos que a mulher tem. E essa quantidade de óvulos, ela só diminui. Por que isso acontece? Por que essa reserva só diminui? Né? Ela diminui e culmina com a menopausa, né? Quando a quantidade de óvulos é tão baixa que a produção hormonal dela, principalmente de estradiol, fica muito baixa e ela entra na menopausa. Mas por que essa quantidade só diminui? Vamos dar uma olhadinha aqui como que é a dinâmica dessa redução de reserva de óvulos. Né? Então, quando a mulher está lá na barriga da mãe dela, lá em torno das 20 semanas de gravidez, é quando ela tem a maior quantidade de óvulos da vida dela. Em torno de 6 a 7 milhões de óvulos. Tá? Isso é lá na vida intrauterina. Né? E esse dado às vezes eu uso até para deixar a coisa mais lúdica com as pacientes, porque a gente tem que entender que a paciente não entende a nossa linguagem técnica. Então nós temos que rebaixar o nível da nossa linguagem para facilitar o entendimento. E eu acabo explicando para elas que em algum momento da vida delas, o óvulo que deu origem a ela própria estava dentro, né, do ovário da mãe dela, que estava dentro da barriga da avó dela. Então em algum momento da história, você que é mulher, né, toda mulher já esteve nessa situação. Você, né, uma parte de você, digamos assim, era um óvulo que estava dentro do ovário da sua mãe, que estava dentro da barriga da sua avó. É uma coisa bem interessante, isso eu costumo explicar para elas, elas ficam bem impressionadas com essa informação. Então, lá por 20 semanas é quando a mulher vai ter a maior quantidade de óvulos da vida dela. E a partir daí, isso só reduz. Então veja aqui,
No dia que ela nasce, ela vai ter de 1 a 2 milhões de ovos. Olha que queda que você já tem aqui só da gestação até o nascimento. Quando a mulher começa a ovular, começa a ter ciclos ovulatórios, esse número de óvulos, que são potencialmente óvulos que podem ser potencialmente liberados, né, que chegam à ovulação, vão ser de 300 a 400 mil óvulos. Né? Quando a menina entra ali na menarca, começa a ovular, é essa quantidade de óvulos que ela tem. Né? Então, quer dizer que ela vai ter 300 a 400 mil ovulações? Não, ela não vai ter 300 a 400 mil ovulações, ela vai ter, em média, de 300 a 400 ovulações da vida. Né? Então, por que isso acontece? Eu vou explicar mais para frente. Mas, a partir do momento que ela começa a ovular, essa quantidade de óvulos, né, potencialmente fertilizáveis, vamos dizer assim, começa a reduzir também. Então, veja aqui, a partir dos 18 anos, né, começa uma redução, é uma redução não tão acentuada, mas a gente começa a ver aqui, ó, é só olhar com atenção para o gráfico, a partir de 36, 37 anos, essa queda de óvulos é muito mais acentuada, né? Então, por isso que se fala muito dos 35 anos, quando se fala em capacidade de engravidar. Né? O que tem nos 35 anos? É essa média aqui, que a partir dos 37, né, a fertilidade vai cair bastante. Né? Você veja que não é a partir dos 35, é a partir dos 37. Mas aos 35 anos é uma boa idade, porque a gente ainda tem margem, né, para tratar se tiver alguma situação. E você veja que a partir dos 41, 40, 41, a quantidade de ovos é muito menor. Então a gente estima que aos 36 anos a mulher vai ter entre 10 e 15 mil óvulos, daqueles 400 mil que ela tinha lá no começo. Por que isso acontece? Existe um processo contínuo de atresia folicular. Então, veja bem, existe uma reserva de óvulos, né? Então esses óvulos estão lá numa reserva, que elas ficam mais ou menos nessa região aqui, da pirâmide, vamos dizer assim, porque os folículos que aparecem nos ovários, que a gente vê na ultrassonografia, são só a ponta do iceberg, são como se fosse essa parte aqui. Então, essa reserva, ela fica lá inerte, a gente não sabe bem como é esse processo de recrutamento de folículos primordiais, né? Mas ele ocorre de maneira contínua. Para se ter uma ideia, um folículo primordial, para chegar a ser ovulado, ele leva mais do que 120 dias. A gente não sabe bem quanto mais de 120 dias isso leva, mas ele leva mais de 120 dias, né, um óvulo, para sair daquela fase de folículo primordial até ser ovulado. É lógico, o ciclo menstrual ele leva, em média, aí, 28 dias. Né? Mas é que quando o folículo já é um folículo antral, ele está suscetível ao FSH, ele está suscetível ao FSH a se tornar um folículo dominante e partir para a ovulação, já aconteceu toda uma fase que durou mais de 120 dias. Né? Então, é uma seleção contínua de folículos primordiais que chegam a folículos antrais, que podem ser, aí sim, selecionados pelo FSH, e aí ocorre a ovulação. Então, a ovulação nada mais é que um salvamento, vamos dizer assim, de folículo, porque os folículos estão fadados a morrer, né? Então, o número médio de óvulos que a mulher gasta por mês em todo esse processo, para ovular um óvulo, é em torno de 800 a 1.000 óvulos por mês. Então, todo mês a mulher vai consumindo 800 a 1.000 óvulos, de 800 a 1.000 óvulos. E existe uma situação importante que a gente tem que considerar também, que ao mesmo tempo em que nós estamos consumindo a reserva, os óvulos que estão com a mulher desde que ela está na barriga da mãe dela estão sofrendo com as intempéries da vida também. Né? Então, se ela teve uma febre, se ela teve uma infecção, tomou algum tipo de medicamento, se a mulher fuma, se ela bebe, toma muito café, muita cafeína, se ela tem obesidade, diabetes, e por aí vai. Então, todas essas intempéries da vida vão também agindo no óvulo e vão minando aí, vamos dizer assim, a qualidade desse óvulo. Então, ao mesmo tempo que você vai perdendo quantidade, você vai perdendo qualidade. Eu gosto de comparar a reserva ovariana como se fosse as laranjas numa feira. Né? Se você chega lá no início da feira, você tem uma boa quantidade de laranjas e vamos dizer assim que a maioria das laranjas que estão ali
na tua vista ali, que você vai poder pegar, elas são de boa qualidade. Então, dificilmente você não vai precisar ficar escolhendo muito, você vai conseguir pegar boas laranjas. No final da feira, você até acha uma ou outra laranja boa, mas vai precisar procurar. E vai ter uma quantidade muito menor. Então é isso que a gente vê acontecendo aqui com a reserva ovariana. E por que eu devo, né, avaliar a reserva ovariana? Existem vários motivos, mas se não for numa situação já de fertilização in vitro, na qual eu vou explicar mais para frente, mas que eu preciso realmente saber qual é a reserva para poder aplicar ali o protocolo correto, se não for uma situação dessa, se você está lá no seu consultório, no posto de saúde, né, se você é um estudante, quer entender por que eu peço para avaliar a reserva de óvulos, é isso aqui, aconselhamento. Eu preciso aconselhar essa mulher. Então chega lá no meu consultório, uma moça de 30 anos, né, que eu sutilmente pergunto para ela, olha, você tem intenção de ter filhos? Ela pode me falar que não tem, é uma liberdade que toda mulher tem de falar, eu não quero saber de filhos, tá tudo certo, mas a maioria acaba falando, não, eu tenho, mas eu estou pensando para ter filho daqui uns 6 anos. Poxa, aí acende uma luz amarela, daqui 6 anos ela provavelmente já está naquela faixa que eu falei, né? E aquilo é uma média, lógico, existem pontos fora da curva, mas a maioria se enquadra naquilo. Aos 36 anos, chances são de que ela vai realmente ter, no mínimo, uma dificuldade aí para engravidar, né? Então eu preciso aconselhá-la, preciso explicar dessa história aí, da perda de qualidade, perda de quantidade, e é interessante a gente orientar, a gente oferecer, né, uma avaliação da reserva ovariana, que é algo mais palpável, algo que pode nortear aí a nossa clínica, né, para a gente poder orientar essa paciente. Então, o principal motivo para nós fazermos a avaliação de reserva seria o aconselhamento de pacientes, aconselhamento, vamos dizer assim, da vida reprodutiva. E, assim, a reserva ovariana é o famoso relógio biológico da mulher, né? Porque não para nunca. Assim como o tempo não volta atrás, a reserva ovariana também não volta, né? Se alguém me perguntar assim, qual que é o melhor momento para se engravidar se eu estiver pensando na reserva de óvulos, qual que é a melhor idade? Quanto antes, melhor. É óbvio que eu não vou orientar uma menina de 12 anos a engravidar, né? Porque a reserva dela é ótima e a qualidade é ótima também. Mas dentro dos limites aí do razoável, quanto mais jovem a mulher engravidar, melhor é a reserva e melhor é a qualidade desse óvulo, né? Então, quando que a gente deve avaliar a reserva? Com 20 anos? Com 30 anos? Com 35? Com 40? Existe uma idade ideal para se avaliar a reserva de óvulos? Na verdade, não existe esse critério, uma idade ideal. Não existe, não vai achar em nenhum livro, em nenhum artigo. Olha, a idade ideal para a gente avaliar a reserva é 20 anos, né? Mas nós precisamos entender quando que a gente deve avaliar conversando com a paciente. Aquilo que eu falei, a paciente chega com 30 anos para mim, não tem perspectiva nenhuma de engravidar, acho que eu preciso aconselhá-la e oferecer. Caso ela queira, nós podemos avaliar a reserva de óvulos dela, né? É óbvio que uma paciente de 20 anos isso vai ser muito mais raro, só em casos aí realmente patológicos, né, em que a gente possa aí identificar que ela possa estar com uma irregularidade menstrual, algo que leve a gente a pensar que ela possa estar tendo um distúrbio de baixa reserva muito antes do tempo, né? Mas em geral, eu gosto de, aos 30 anos, né, acabo pedindo aí um teste de reserva de óvulos, né? Aos 40 anos, eu já imagino que essa mulher vai ter, naturalmente, uma baixa reserva, né? Ela seria fora da curva se ela não tivesse uma baixa reserva. Então, no meu ponto de vista, a gente fazer uma avaliação a partir dos 30 anos de idade é muito razoável, muito interessante, principalmente nos padrões socioeconômicos que nós temos hoje. E como que a gente faz para avaliar a reserva ovariana? Como a gente avalia? Qual que é o melhor método? Qual que é o método ideal para a gente avaliar a reserva? Bom, o primeiro deles é a idade, né? Falei ali para vocês, se eu pegar uma mulher de 40 anos, é muito provável que ela tenha uma baixa reserva de óvulos. Então a idade já nos dá um dado muito importante, né? A gente não pode menosprezar esse dado. Qualquer médico que entrevista qualquer paciente, faz qualquer anamnese, sempre vai pegar esse primeiro dado, a idade. E a idade diz muito a respeito da reserva e da qualidade de óvulos. A gente pode avaliar também através da dosagem de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, juntamente com a dosagem de estradiol.
Existe uma maneira de a gente fazer isso, não é só simplesmente pedir os exames. A gente precisa saber quando que a gente deve pedir esse exame. Eu vou explicar. Contagem de folículos antrais. A contagem de folículos antrais é um exame relativamente simples de ser feito, né, e traz muita informação para nós. Então ela é bem interessante também. E a dosagem do hormônio antimileriano. Esse já deve ter ouvido falar, né? E se fala muito no hormônio antimileriano. E eu também vou explicar como que ele pode ser um aliado aí na investigação da reserva ovariana. Bom, eu costumo brincar que o principal exame, quando a mulher chega no consultório de um ginecologista ou do médico que faz reprodução humana, para avaliação da fertilidade, é isso aqui, ó, carteira de identidade, RG. Por quê? Nele a gente vai saber a idade dessa paciente. Né? Então, quando a gente sabe a idade dela já de antemão, a gente já pode imaginar inúmeras coisas. Uma delas é reserva de óvulos. Então, se você está frente a uma paciente de 25 até uns 28 anos, muito provavelmente, não 100% das vezes, mas muito provavelmente ela vai ter uma reserva adequada. Você vai ver isso no decorrer ali da tua anamnese, dos exames que você vai fazer, mas geralmente sim, a idade. E outra coisa importante, né? Não só a reserva de óvulos é importante, como a qualidade desses óvulos. Então você pode ter uma paciente, por exemplo, de 28 anos com uma reserva mais baixa do que uma paciente de 35, por exemplo. Porém, a de 28 anos com certeza vai ter óvulos de qualidade melhor do que a paciente de 35 anos e provavelmente vai ter uma possibilidade de engravidar maior do que a paciente de 35 anos, apesar de ter uma reserva mais baixa. Então, reserva ovariana não é tudo, né, na avaliação, no prognóstico aí de gravidez dessas pacientes. A gente tem que prestar atenção nisso também. Mas a idade, ela é muito importante aí na avaliação da reserva de óvulos, né? E quando a gente fala em idade, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo um momento no mundo, não é só no Brasil, que é isso aqui. Tá? O que é isso aqui? A mulher hoje ela tem que estudar, se formar, uma boa faculdade, um bom curso, né? Então ela se forma, depois que ela se forma ela ainda faz outros cursos, faz pós-graduação, muitas mulheres fazem mais de uma faculdade, né? Elas querem sucesso profissional, muito justo, sucesso profissional, chegar no topo da carreira, né? Ser uma executiva, uma advogada, uma juíza, uma médica, né? E outras carreiras aí, hoje em dia, né? N carreiras. Depois disso, muitas vezes, só depois disso, acaba vindo a parte de relacionamento, né, um casamento bem estruturado. Depois que casam, vão curtir a vida, vamos viajar, vamos curtir o nosso casamento, né, ainda não é hora, a economia não está boa, e vamos sempre adiando aí a questão da maternidade e da paternidade também. Então isso facilmente, se você fizer as contas aí, facilmente, se você é médica, você sabe o que eu estou falando, né? Facilmente ultrapassa aí os 35 anos quando resolve pensar em engravidar. Então a idade, ela é um fator muito importante mesmo. Bom, como que a gente faz a pesquisa da reserva de óvulos através da dosagem do hormônio folículo estimulante? Tá? O hormônio folículo estimulante ele é facilmente dosado através do sangue, né? Você faz um teste sanguíneo, a maioria dos convênios aí aceitam, né? Fazem pelo convênio tranquilamente. Tem que ser obrigatoriamente dosado junto com o estradiol, né, porque o FSH e o estradiol têm uma relação íntima de feedback, né, então se o estradiol eventualmente está mais alto, ele pode estar fazendo o feedback negativo e forçando o FSH num valor mais baixo, lembrando que FSH alto é o FSH que vai fazer a gente pensar aí em baixa reserva, tá? O FSH alto, eu já vou falar de quanto. Então, quando que a gente deve pedir, em que momento a gente deve pedir a dosagem do FSH mais o estradiol? Nos primeiros dias aí do ciclo menstrual, tá? A gente fala aí especificamente no terceiro dia, né? Mas a gente não consegue colher exatamente no terceiro dia, a paciente não consegue colher. Então, pode colher de repente entre o segundo e o quarto dia. É bem razoável. Então, deve ser orientada essa paciente a colher FSH e estradiol entre o segundo e quarto dia do ciclo menstrual. Por que isso? Olha aqui o gráfico da variação hormonal do ciclo menstrual da mulher. Olha aqui o início do ciclo, né? Entre o segundo e o quarto dia. Nesse início do ciclo, a gente vê realmente os hormônios estão no seu nível basal. Aqui está tudo bagunçado. Aqui não tem como a gente dosar nada.
né, pensando em níveis basais de hormônio. Então a gente vai pedir aqui nesse início. E outra coisa muito importante que eu vejo, às vezes, chegar paciente com esse tipo de dosagem, mas ela está usando um anticoncepcional. Ela não pode, o paciente não pode dosar nenhum tipo de hormônio, né, sexual, né, os hormônios sexuais, usando o anticoncepcional. Né? O anticoncepcional, o contraceptivo, seja ele oral, injetável, qualquer forma, ele vai fazer feedback negativo, né, com as gonadotrofinas e vai aí deixar elas em níveis basais, sempre, né. Os únicos aí que não vão interferir são o DIU, né, e o DIU com progesterona, a maioria das vezes também não interfere de maneira significativa. Mas se você estiver usando contraceptivos orais, injetáveis, esses sim vão interferir de maneira bem significativa aí na dosagem de FSH e estradiol. Falando ainda da dosagem de FSH e estradiol, né, eu vou botar aqui o valor de referência, né, então se ele estiver acima de 15 unidades por litro, a gente fala em mau prognóstico para reserva ovariana, né, mau prognóstico. E tem que estar associado também com estradiol alto, acima de 75. Tá? Então, se tiver um FSH alto com estradiol alto, é bem provável que essa paciente já está com um quadro de baixa reserva instalado. A gente precisa prosseguir, vamos dizer, a propedêutica para fazer essa avaliação. Quais são as desvantagens? Né? A gente tem várias desvantagens do uso do FSH como método de avaliação de reserva ovariana. Tá? Então, existe uma grande variação entre os ciclos. Tá? Uma grande variação. Eu posso dosar nesse ciclo agora, vai dar uma situação. No próximo ciclo menstrual, outra situação. No próximo, outra situação. Então, a gente sabe já que existe essa variação, então ele não é muito confiável. Tá? Não é muito confiável a dosagem do FSH. Precisa, aquilo que eu falei, coletar o sangue entre o segundo e o quarto dias do ciclo. Isso pode ser um problema, né? Porque o paciente chega lá no teu consultório, ela está no 10º dia do ciclo, então vai demorar para ela conseguir coletar esse exame e para voltar com você. Então, às vezes, ela pode desistir de fazer. A gente sabe que paciente, se não for, o ser humano em geral, né? Se aquela coisa não for feita naquele momento, não tiver aquele estímulo para fazer, né? Não, vou sair daqui com o consultório, já vou fazer. Não, vou ter que esperar 20 dias para fazer, poxa, esquece, não faz. Não é raro o paciente voltar 6 meses depois que se pede o exame. O uso de contraceptivos altera o valor do exame. Como eu falei, você não pode colher esse exame usando contraceptivo oral. Se você estiver usando contraceptivo, vai alterar. Então, se a paciente chega usando contraceptivo, vai ter que pedir que ela pare o contraceptivo por 2 meses, para fazer a dosagem do FSH. E ele sempre deve ser avaliado em conjunto com o valor do estradiol. Ele não é um valor único, você tem que avaliar as duas situações para que tenha aí uma avaliação correta, né, da dosagem. Falando agora da contagem de folículos antrais. Contagem de folículos antrais a gente faz simplesmente uma contagem mesmo de folículos que tem de 2 a 9 milímetros de diâmetro a ultrassonografia, nos 2 ovários. Então, vou lá, vou medir e vou contar quantos folículos a gente tem com esse tamanho. Tá? Então, a gente tem como referência, se tiver mais do que 6 folículos nos 2 ovários, contando os 2 ao mesmo tempo, a gente fala que tem uma reserva ovariana adequada. Tá? E é uma avaliação direta, isso que é uma vantagem, uma avaliação direta. Eu não estou avaliando indiretamente, não estou pedindo um FSH, por exemplo, que ele é indireto. Né? Por que o FSH se eleva? Né? O FSH se eleva por um feedback, né? Pela perda do feedback, na verdade. Né? Então, se você tem menos óvulos, você vai ter menos células da granulosa produzindo estradiol, e a perda desse feedback do estradiol para o FSH faz com que o FSH aumente. Já a contagem de folículos antrais é uma dosagem, é uma verificação direta. A gente consegue ver esses folículos antrais, né, que são os folículos que são suscetíveis ao estímulo do FSH, né, e conta esses folículos e consegue chegar a essa conclusão. Para a dosagem de folículos antrais, recomenda-se que seja feito também no início do ciclo menstrual. Tá? O melhor momento para se fazer contagem de folículos antrais é no início do ciclo, né? Porque depois você já tem aí toda a influência aí ou de corpo lúteo ou dos outros hormônios que podem aí
mudar, né, a perspectiva da contagem dos folículos antrais. Então deve ser feito ali no começo, onde todos os hormônios estão no nível basal, né, e aí fica mais fidedigna essa contagem. Tá? Quem tem aparelho de ultrassom no consultório pode fazer facilmente isso no momento da consulta. Né? É óbvio, existe um momento momento ideal para a gente fazer essa avaliação, que é no início do ciclo menstrual, mas a gente já pode fazer essa avaliação já de maneira inicial, assim, para ter uma ideia da reserva. Então eu já consigo ter uma ideia mínima aí da reserva, porque você coloca o transdutor e vê 15 folículos no total, mesmo que ela não esteja no período ideal, com certeza essa paciente tem uma boa reserva de óvulos. Então aqui um exemplo, né? Você vê aqui, nessa figura, você vê aqui um ultrassom, um ovário com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só esse ovário tem uns 10 folículos. Né? Então, se contar os dois ali, uma excelente reserva de óvulos. Né? Uma reserva ovariana excelente. Já esse aqui, você vê 2 folículos num ovário. No outro lá, a menos que tenha muito mais folículos, provavelmente a gente está frente a uma baixa reserva de óvulos. Né? Não sei a informação dessas pacientes, qual é a idade dessa, qual que é a idade dessa, mas só de olhar a gente já pode dizer que, a não ser que essa paciente tenha um caso de falência ovariana precoce, mas provavelmente essa paciente tem mais idade do que essa. Provavelmente, não com certeza. E aqui a gente chega no hormônio antimileriano. Esse é o famoso hormônio antimileriano. Todo mundo já ouviu falar. Uma paciente provavelmente já pediu para você solicitar esse exame. De repente você solicitou ou não quis solicitar. Mas agora, a partir de agora, você vai entender por que você deve solicitar o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano, ele é um hormônio produzido pelas células da granulosa de folículos pré-antrais e antrais pequenos, aqueles folículos que a gente mede mesmo, né, na dosagem de folículos antrais. E ele é um bom preditor de reserva ovariana, né, e de preditor de resposta a estímulo. Né? Então, a gente usa também na reprodução humana para predizer se a paciente vai ter uma boa resposta ao estímulo de medicações para ovulação, estímulo ovariano. Né? E pode ser avaliado em qualquer momento do ciclo ovariano. Né? Você não precisa avaliar no começo do ciclo como o FSH, né? Ele não tem variação. Né? Há quem diga que ele pode ser avaliado inclusive em pacientes que usam anticoncepcional. Existe uma variação para pacientes que estão usando anticoncepcional, né? Paciente que usa anticoncepcional pode ter uma variação para menos no valor do antimileriano de em torno de 20%. Mas dependendo da paciente que você está vendo, se é uma paciente com uma reserva mais baixa, talvez o anticoncepcional não tenha esse valor tão importante assim nesses 20%. Você possa até fazer a avaliação com ela tomando anticoncepcional. Então o antimileriano ele tem pouca variação com fatores externos, tanto ao dia do ciclo quanto ao anticoncepcional, e ele é bem fidedigno aí à reserva de óvulos. É importante salientar que nenhum método vai nos dizer o quanto, a quantidade, o número de óvulos que a mulher tem. Eu costumo comparar como fosse um medidor de gasolina. Você não sabe quantos litros de gasolina tem no teu carro, mas você sabe se ele está no meio do tanque, se ele está com 1/4 de tanque, se está com pouca gasolina, se está com muita gasolina. Né? Então, os métodos para avaliar a reserva de óvulos, eles são como se fosse medidor de gasolina de um carro. Então, eu não tenho exatamente o número de óvulos, mas eu sei que essa reserva ou ela está mais baixa ou ela está mais alta. E aí, quando eu peço o hormônio antimileriano, eu preciso ter uma referência do que é normal e o que não é normal. Né? Então, o hormônio antimileriano, em geral, se ele vem abaixo de 1.1, 1.2, a maioria das referências aí dos trabalhos científicos falam que abaixo de 1.2 ou 1.1 já é uma baixa reserva de óvulos. E se você for olhar nesse gráfico, que se usa aí como referência, a gente usa muito esse gráfico, isso é uma verdade. Então, por exemplo, você pegar uma paciente de 36 anos, com antimileriano aqui, de 1.4, ele vai estar, não sei se dá para ver, mas ele vai estar ligeiramente acima, né, e vai estar na faixa da normalidade. Essa faixa aqui é a reserva normal. Né? Agora, se for um pouquinho mais para baixo, que vai bater lá no 1.2, 1.1, aí você já entra na faixa de baixa reserva. Né? Então, se você olhar aqui no extremo aqui dos 26 anos, né, com 26 anos, pegar o antimileriano aqui vai estar em
vai estar em 2 alguma coisa. Então abaixo, aos 26 anos, você pegar um antimileriano abaixo de 2, talvez você já possa pensar aí no baixo reserva. Ele muda um pouquinho, né, com relação à idade, mas em geral, se você falar assim, em geral, está abaixo de 1,2, com certeza a reserva está baixa, né? E assim, o importante é a gente saber que baixa reserva, se você pega uma paciente com baixa reserva, né, o que a gente deve fazer? Eu avaliei chegou aquela paciente de 30 anos e ela está com baixa reserva e ela não tem uma queixa de infertilidade, ela não está tentando engravidar e ela tem uma baixa reserva. Necessariamente ela não vai ter dificuldade para engravidar porque ela tem baixa reserva. Tá? Mas o que acontece? Se ela postergar muito isso, pode ser que ela venha sofrer muito mais por ela já estar com uma baixa reserva. Então a gente precisa aconselhá-la, né? Aconselhá-la a pensar ou em adiantar, né, os projetos aí da maternidade, ou de repente tomar alguma atitude aí para poder postergar com mais tranquilidade. Uma delas é um congelamento de óvulos, por exemplo, né? E aí o congelamento de óvulos, ou você encaminha, né, para uma clínica de reprodução humana, ou você aprende, às vezes, a fazer a parte clínica no seu consultório, fazer uma parceria com clínicas de reprodução humana, para poder também oferecer esse tipo de solução para o paciente. Não existe nenhuma medicação mágica, nada que vá fazer com que ela eleve a quantidade de óvulos ou que ela consiga manter para o resto da vida essa quantidade de óvulos. Isso é imprevisível, né? É óbvio que se ela mantiver bons hábitos de vida, né, se ela evitar cigarro, drogas, álcool, tiver horas de sono adequadas, enfim, bons hábitos de vida, ela talvez consiga prolongar mais aí a longevidade desses ovos. Mas, como eu falei lá no começo, esse consumo aí dos ovos, de 800 a 1.000 óvulos por mês, a gente não consegue evitar. Está na natureza humana, isso vai acontecer independente do que ela faça. Então, ela precisa ser avisada, né, que ou ela adianta a maternidade ou ela pensa uma maneira aí de postergar. Muitas mulheres hoje têm optado por fazer congelamento de óvulos, né, para poder postergar aí a maternidade, porque não tem condições realmente naquele momento. Né? Ela está fazendo um concurso para juíza, precisa estudar 12 horas por dia. Enfim, tem N situações, vai viajar para fazer um doutorado. N situações fazem com que a mulher realmente não possa engravidar naquele momento. Então ela posterga, ela coloca um método contraceptivo, posterga e vai. E ela vai te agradecer para o resto da vida de você ter alertado ela, porque isso não é de conhecimento público, né? A maioria das mulheres não sabem que existe esse consumo, essa redução da reserva de óvulos, né? Por isso que essa informação é muito importante. Então o simples fato de se preocupar com isso, de explicar, vai elevar muito a tua autoridade frente a essa paciente, tá? E como que eu faço, né? Então você deve estar se perguntando como que eu faço. Eu avalio a reserva ovariana em todos os pacientes com infertilidade, né? Isso é óbvio, por quê? Porque quando eu tenho um paciente com infertilidade, eu preciso saber também quanto tempo eu tenho para tratá-la, né? Se de repente eu posso lançar a mão, se for possível, de um tratamento que exija mais tempo, tratamento cirúrgico, por exemplo, ou até para o marido, alguma coisa que possa esperar mais, ou não, essa paciente está com a reserva baixa, a gente já precisa partir para um tratamento mais efetivo, que dure menos tempo, né? Então, é importante. Em todas as pacientes com mais de 30 anos, eu peço. Então, chegou lá a paciente fazer um preventivo, mas tem mais de 30 anos, nunca fez avaliação, eu pergunto, você pretende ter filhos? Ah, eu pretendo. Então, se você pretende ter filhos, eu vou te orientar isso e aquilo que eu falei a respeito da reserva de óvulos. Eu conto toda aquela historinha que eu mostrei aqui na aula, tem inclusive esses slides para mostrar para os pacientes, e convenço elas de fazer uma avaliação. E não é raro a gente ter surpresas aí com relação à reserva de óvulos, tá? Não é raro. Todas as pacientes antes de iniciar ciclos de alta complexidade, né? Então, além daquelas que têm infertilidade, naquelas pacientes que vão iniciar aí um tratamento de fertilização in vitro, de congelamento de ovos, obviamente, eu vou pedir para adequar aí o meu protocolo de estimulação para essas pacientes, tá? Todas as pacientes antes de iniciar ciclo de congelamento de óvulos, né? E pacientes com indicação de cirurgia, né? Como eu falei, se a paciente, por exemplo, tem uma endometriose, tem um endometrioma, o endometrioma afeta bastante, né, a reserva de óvulos.
Então, alguma cirurgia que potencialmente tenha que se abordar o ovário, né, como é o caso do endometrioma, que tem algumas aderências periovarianas que vai ter que ser abordado aí a região periovariana. É importante a gente ter essa avaliação da reserva para entender se, de repente, antes desse procedimento, a gente já parte aí por uma fertilização in vitro, deixa embriões congelados, né? Orienta essa paciente, né? Não é raro o paciente chegar para mim e falar, poxa, se tivesse me falado antes, se eu soubesse disso antes, né? Então, de repente, você pode ser essa pessoa que vai dar essa informação, né? Que vai orientar essa paciente, vai tirar ela da ignorância com relação a isso, né? E vai ajudá-la a programar melhor aí a maternidade para o futuro. E o que eu tinha para falar a respeito de avaliação de reserva varianeira é isso, tá? Eu agradeço muito se você chegou no final desse vídeo, quer dizer que você é uma pessoa que está muito interessada no assunto, né? E isso é muito bom, porque os pacientes que vão chegar para você vão ter um atendimento melhor, você vai ter uma melhor autoridade, né? De repente você se interessa aí também em começar a atuar na área da infertilidade, então siga a gente aqui, curta o nosso vídeo para dar mais autoridade ao vídeo, né? Compartilhe com alguém que possa, de repente, se beneficiar desse vídeo, um colega, estudante de medicina, um residente em ginecologia obstetrícia, enfim, qualquer um da área médica aí que possa querer se beneficiar desse assunto. Lembrando que é um vídeo específico aí para médicos, então talvez quem não seja médico não consiga, né, acompanhar muito o raciocínio, mas todos são muito bem-vindos aí no conteúdo. Então agradeço aí a audiência de vocês, muito obrigado por tudo.